its power. Amém, irmãos? Amen. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês hoje à noite. So I would like to share a part of the Bible with you tonight. Na verdade, é uma história, uma biografia. Actually, a biography. Creio que todos vocês já ouviram falar a história de Moisés, I believe you all heard about the story of Moses, Davi, David, os grandes profetas, the great prophets, apóstolo Paulo, the Apostle Paul, e aí vai. and so on. Mas lá na Bíblia existem aqueles personagens que todo mundo já leu e falou, bacana, show de bola. But there are on the Bible some people that you hear, you read about, and you say, "Wow, that's incredible." E nós cremos que as escrituras sagradas ela foi inspirada por Deus. And we believe that the scriptures were inspired by God. Cada palavra, assim como cada nome, tem uma função na palavra de Deus. Each word, as each name, has a function, a purpose in the Bible. E o personagem dessa noite ele é um dos homens mais misteriosos que tem na Bíblia toda. And the character we are going to study today is one of the most mysterious ones in the Bible. Mas antes de começarmos, nós vamos orar a Deus. But before we start, let's pray to the Lord. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Close your eyes, bow your head. Pai, graças a Deus te dou por estar na sua presença, Deus, porque tu és bom, a sua benignidade ela dura para todo sempre, Deus. Pai, assim como a chuva lá fora, Deus, que cai, que rega o solo, que prepara o alimento para os animais, ó Pai, a fotossíntese para nós que possamos respirar, ó Deus. A Ti eu que te peço, ó Deus, por esse terreno que está aqui nessa noite, Pai, que clama pela chuva, Pai. Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, de maneira especial, ó Deus, que venha a Sua palavra, que venha germinar nossos corações, ó Deus. Papai, o louvor preparou, Pai, a semente para ser plantada agora, ó Deus. E ela vai ser plantada, nós pedimos que a Sua chuva derrame sobre nós essa noite, ó Pai. Então, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, ó Pai, que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que impeça de ouvir, ó Pai, entender a Sua palavra, Deus. Pai, que seja o Seu nome glorificado, a Sua palavra exaltada nessa noite, ó Deus. Eu oro com certeza que o Senhor vai me ouvir, ó Pai, através do nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Existe uma grande diferença dos filhos de Deus e os filhos do pecado. There's a big difference among the children of God and children of sin. Os filhos de Deus vivem pela fé, e os filhos do pecado por vista. Children of God, they live by faith, and children of sin, they live by sight. Depois de quase 5 gerações depois da morte de Abel, After 5 generations after Abel's death, agora existe um nascimento de um homem chamado Enoque. now a man named Enoch is born. Da geração de Adão, From Adam's generation, Enoque ele é a 7ª pessoa da sua geração. Enoch is the 5th person in his generation. Parece que agora está parecendo mulher grávida falando também, né? It's like a pregnant woman saying this. Vamos lá, 7 gerações depois de Adão. So 7 generations after Abel, Nós temos Adão we have Abel, e Eva. and then Eva. Eles dão à luz a um filho, Caim e Abel. They became parents of Cain and Abel. Depois nós temos Sete. Then we have Seth, E aí nós temos mais 5 gerações. and later we have 5 other generations. No total de 3.000 anos e 404 dias. In total, 3,000 years, 404 days. Marque bem isso na sua mente. Mais de 3.000 anos depois de Adão e Eva. So remember that, more than 3,000 years after Abel and Eva. Quando Deus ele cria o mundo, todas as coisas, o jardim do Éden, So when the world was created by God, the Garden of Eden was created. ele cria tudo perfeitamente. He creates everything perfectly, E ele vai dizer, é bom. and he says it's good. Mas apesar da sua criação ser boa, ela ainda estava incompleta. However, the creation being good was still incomplete. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. So the word says that the Lord made the man according to his image. E depois ele está olhando ali a sua criação, ele vê ali o homem, Then when he's looking at his creation, he sees the man, e a palavra do Senhor vai dizer assim, não é bom que o homem ande sozinho. and the word's going to say, it's not good that the man walks by himself. Então ele faz a mulher, Eva. Then he creates the woman, Eva. Agora sim,
a sua criação ela é perfeita e agora ela está completa. Now, finally, his creation is perfect and complete. Mas, infelizmente, as coisas não são como nós imaginamos. But unfortunately, things didn't go as we planned, as we imagined. Num belo dia, On a day, a specific day, a serpente se aproxima de Eva the serpent approaches Eva e começa a conversar com Eva. and starts a conversation with her. E era mais ou menos assim. It went like this. É verdade que Deus falou que você pode comer de todas as frutas aqui, menos daquela árvore? Is it true that the Lord says that you can eat from each tree here, but that one? E Eva responde, sim, eu não posso comer da fruta daquela árvore nem chegar perto dela. And Eva replies, yes, I can't eat from that tree, not even approach that. E a serpente fala, interessante. And then the serpent says, okay, that's interesting. Você sabe por que você não pode comer do fruto daquela árvore? And then she says, do you know why you cannot eat from that tree? Porque no dia que você comer, você será igual a Deus. Because on the day you eat from that, you will be like God. Na cabeça de Eva, not bad. In Eva's mind, it wasn't, não era uma boa ideia muito ruim. Ser igual a Deus, To be like God, maravilha. it would be great. Então ela pega o fruto, come, depois vai até Adão e fala, ô Adão, tá aqui. So she fetches a fruit, she eats, and she offers to Adam. E ambos comem e desobedecem a Deus. So both eat and disobey the Lord. Agora a humanidade ela está caída por causa do pecado da desobediência. Now the humankind is lost because of disobedience and sin. Deus ele vai até Adão e fala, Adão, o que foi que você fez, Adão? Then the Lord goes to Adam and asks him, what have you done, Adam? Aí Adão fala, sabe aquela mulher que você me deu? Then Adam says, do you know the woman you gave to me? Então ela me deu o fruto, eu fui e comi. So she gave me the fruit and I ate from it. Deus vai depois até Eva e fala, ô Eva, Then God goes to Eva and asks her, que história é essa de você comer o fruto que eu falei que não é para você comer? what's the story that I heard that you ate the fruit I told you you're not supposed to? E ela diz, não tenho nada a ver com isso, foi a serpente que fez isso comigo. And then she says, I have nothing to do with that. The serpent did that to me. O maior pecado que um homem pode fazer So the greatest sin that man can commit foi exatamente o pecado que Adão e Eva fizeram. was exactly the same one that Adam and Eva did. Como é que a serpente ela plantou a dúvida How- sobre a identidade de Adão e Eva? How come the serpent sowed this doubt about the identity of Adam and Eva? Ela apenas plantou uma dúvida sobre a identidade deles, She just sowed this doubt about their identity, fazendo eles admirarem que eles não são, making them admire something that they are not. para que eles tentassem ser que eles jamais seriam. So they would try to be who they could never be. E é aí aonde Satanás plantou essa semente no coração de Eva e de Adão. That's how Satan sowed this seed in their hearts. Eles tentaram ser aquilo que eles jamais seriam. They tried to be who they could never be. Porque ser igual a Deus, esquece, não existe. Because being like God is impossible. A palavra do Senhor diz que eu sou o Senhor, fora de mim não existe outro Salvador. The Lord says in His Word that He is the Savior and out of Him there's no other one. Ainda vai dizer, eu não conheço nenhuma outra rocha. And it adds, I know no other rock. Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Agora Deus está falando para esse casal. Now God is talking to this couple. Por causa do pecado de vocês, Because of your sin, haverá um grande problema. there will be a great problem Entre você, mulher, e você, homem. between man and woman. E toda a sua descendência. And all your offspring, E o relato bíblico continua a dizer. then the Bible goes on saying, Gênesis capítulo 6, verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Dia após dia, ano após ano, so day after day, year by year, século após século, century after century, milênio após milênio, millennium after millennium, Deus ele olha para a terra. the Lord looks at the earth. E esse relato bíblico é como se Deus estivesse dizendo: o que foi que vocês fizeram? And the Bible is describing here something like God saying, what have you done? Deus está olhando para a terra e não vê nada de bom. The Lord is searching the earth and sees nothing good from it.
E no verso seguinte, Deus está falando, eu me arrependo de ter feito o homem. And the next verse, he's saying, I repent from making mankind. Não existe mais relacionamento entre Deus e o homem. There's no relationship between man and God anymore. Só existe orgulho entre o homem. There's only pride among the men. Soberba. Um, O homem não se importa mais consigo mesmo. just pride. Men don't care about each other anymore. O maior relato disso é da história de Caim e de Abel. The greatest testimony is about Cain and Abel. A palavra do Senhor nos diz que eles vão apresentar a Deus um sacrifício. So the Lord says in his word that he's going to offer the sacrifice, E Deus se agrada do sacrifício de Abel, mas não de Caim. and the sacrifices that comes from Abel pleases the Lord, but not Cain's. E a palavra do Senhor nos diz que o coração de Caim ficou irado contra o seu próprio irmão. And the word says that Cain's heart got angered with against his own brother. Olha o problema aí acontecendo dentro de casa. Look, this problem happening among the family. A Bíblia vai nos dizer que agora Caim chama Abel. Now the word says that Cain, he calls Abel, E a história você conhece melhor do que eu. and you know the rest of the story better than me. Um irmão mata o outro irmão. A brother kills the other one. E Deus depois vai até Caim e fala, Caim, cadê o seu irmão? Then God asks Cain later, where is your brother? E a resposta de Caim é totalmente áspera, And rude his- contra Deus. His answer is so stiff, so rude against God. Por acaso eu preciso saber sobre o meu irmão? Do I have the obligation to know about my brother? E a palavra do Senhor vai dizer que a terra estava clamando pelo sangue de Abel. And the word of the Lord says that the earth was crying out because of Abel's blood. Tudo isso por causa do pecado. All of that because of sin. Mais de 3.000 anos após, So 3,000 years later, Deus ainda olha para a terra e vê maldade. the Lord is still looking at the earth and seeing only wickedness. Parece que as pessoas não entendem mais que existe um Deus. It seems that people don't understand that there is a God anymore. As pessoas não temem mais ao nome de Deus. People don't fear the name of the Lord anymore. As pessoas vivem como se não precisassem mais de Deus. People live as if they didn't need God anymore. Como disse um certo homem, Deus não existe, ele está morto, nós o matamos. As a certain man said once, God doesn't exist, he is dead, we killed him. Nós não precisamos mais dele, da sua bondade, We don't need him anymore, we don't need his kindness anymore. porque nós somos suficientes nos nossos próprios braços. Because we are enough, our arms are enough. E Deus ele olha para a terra And so the Lord looks at the earth, e diz: o que foi que vocês fizeram com aquilo que eu fiz? and then he says, what have you done with the things I created? Aquilo que ele um dia olhou e tanto se alegrou. The things that he once glanced and he was so happy about. Aquilo que o seu coração se regozijava. The thing that brought joy to his heart. Que trazia vontade do próprio Deus de descer e conversar com Adão no And- jardim do Éden. And brought him the willingness to go down into the garden to talk to Adam. E agora só traz desgosto para o próprio Deus. And now it only brings sadness to the Lord. De tal maneira que ele nem sequer vem para essa terra para conversar com o homem mais. And disappointment to the point that he doesn't visit the earth anymore to talk to the man. Porque o pecado ele quebra um relacionamento. Because the sin breaks relationships. Um pecado ele quebra uma amizade. A sin can break a friendship. Um pecado ele quebra uma confiança. Sin can break trust. E agora Deus ele olha para o homem como seu inimigo mortal. And now God sees the man as his mortal enemy. E ainda nesses tempos, And now, still in those times, tempos de morte, tempos de guerra, tempos de batalha, times of death, war, and battle, que o nosso personagem misterioso começa a se destacar. our mysterious character starts to stand out. Porque ele vivia em volta de pessoas que não adoravam a Deus. Because he lived surrounded by people who didn't praise the Lord, Pessoas que não precisavam de Deus. who didn't worship him nor needed him, Pessoas que não caminhavam com Deus. that didn't walk with God. E um pouco da história desse homem, So a little bit about his story de como ele se comportou naquela época, and the way he behaved at his time estão escritos nos versos 14 ao 16 do livro de Judas. are in these verses in Jude. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras
insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Não é fácil viver no mundo assim. It's not easy to live in a world like that. Ser cristão e viver no mundo assim não é simples. Being a Christian and living in a world like that is not Porque simple. você vai ver pessoas prosperarem por meios ilegais. Because we will watch people prosper in illegal ways. E você vai olhar dentro do seu coração e vai falar, não é justo uma coisa dessa. And you are going to examine your heart and say, this is not fair. E o que é pior, And even worse, que às vezes na igreja, sometimes inside the church, nós mesmos olhamos para esses tipos de pessoas we ourselves, we look at this kind of people e dizemos assim, and we say something like that. você não sabe o que ele passou. You don't know what he have been through. Você não pode julgar ele. You cannot judge this person. Só que a diferença na vida de Enoque But the difference in Enoch's life é que ele era um profeta para aquela geração. is that he was a prophet to his generation. E Deus, quando ele chama cristão, ele chama pessoas para serem profetas. And when God calls Christians, he calls them to be prophets. Ele não chama homens e mulheres para serem frouxos, fracos. He doesn't call people, men and women, to be weak and cowards. O pecado ele precisa ser denunciado. Sin needs to be exposed. O pecador precisa se arrepender. Sinners need to repent. Nós não podemos brincar com aquilo que matou Jesus Cristo. We can't joke or fool around with what killed Jesus Christ. A morte de Cristo na cruz, The death of Christ on the cross ela é apenas um lembrete para muitas pessoas is just a reminder for several people de que se Deus der uma chance novamente, that if God gives them another chance, o homem mata o seu Criador de novo. men will kill their Creator again. E foi nesse período que Enoque se levantou denunciando o pecado daquela geração. And at this time, Enoch, he rose to expose sin to his generation. Mas o relato de Judas But Jude's story, diz que eles eram amantes de si mesmos. they describe these people as lovers of themselves. Eles eram despreocupados com a vida. They didn't worry about life. Eles não se importavam com nada, They didn't care about anything, apenas com seus próprios interesses. just about their own interests. E Enoque estava ali todos os dias pregando contra isso. And Enoch was there every single day preaching against that. Ele foi um homem que se destacou. He was a man that stood out. Antes dele, um homem chamado Enos também começou a invocar o nome do Senhor. But before him, another man called Enosh started to proclaim the name of the Lord, invoke the Lord. Numa geração perdida, caída como aquela, In a lost and decayed generation like that one, ainda existiam pessoas que invocavam e andavam com o Senhor. there were still people that invoked and walked with God. Mas a diferença de Enos para Enoque But the difference between Enosh and Enoch é que não adianta você só apenas ter temor do Senhor. is that it doesn't matter, it's not worth it to only fear the Lord. Porque a fé sem as obras ela é morta. Because faith without work is dead. Você pode estar aqui nessa noite. Works. You can be here tonight Você pode não beber, não fumar. and not drink, not smoke. Você não pode se prostituir. Maybe you don't prostitute yourself. Você pode não mentir. You may not lie. Mas mesmo assim as pessoas podem ainda olhar para você e ver, falta alguma coisa. Nevertheless, people can still look at you and see that something is missing. Não basta apenas invocar o nome do Senhor. It's not enough to just invoke His name. Tem que andar como o Senhor andou. You have to walk as the Lord walked. Porque um cristão verdadeiro, ele produz frutos na sua geração. Because a true Christian bear fruit in his own Ele generation. não brinca com o pecado. They don't play with sin. Ele não dá oportunidade para o pecado. They don't give opportunity an opening to sin. Quando a Bíblia ela diz que a carne ela é fraca, When the Bible says that our flesh is weak, não é um alerta, it's not a warning. é um ultimato para a gente. It's an ultimatum for all of us. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. We need to be very, very careful about that. Porque Enoque ele resolveu andar todos os seus dias com o Senhor. Because Enoch decided to live every single day and walk with God. O filho de Enoque, Matusalém, viveu mais de 900 anos. Enoch's son Methuselah, he lived for more than 900 Ele years. viveu há pouco mais de 300 anos. Uh, Pouco mais de 300 anos. he lived for about 300 years. Para um homem daquela época, isso daí é pouco. For a man at his time, it was very little. É como se uma pessoa de 28 anos hoje falecesse. It's like a person today that is 28 years old died. Mas durante todos os seus dias, a sua vida, But during all the days of his life, ele andava com Deus. he walked with God. Ele caminhava com Deus. He walked side by side with God. Gênesis capítulo 5, versos 18 e 19.
Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. O interessante nesse verso, So something interesting in this verse que vai dizer que Enoque, is saying that Enoch Jared, eles viveram mais anos e tiveram filhos e filhas. and Jared, they lived more years and they had sons and daughters. Andar com Deus não significa ser um Superman. Walking with God doesn't mean that you are going to be a superhero. Porque se a Bíblia ela diz que ele teve filhos e filhas, Because if the Bible said that he had sons and daughters, lá naquela época, at that time, Enoque ele conheceu uma mulher, Enoch met a woman, ele se casou com ela got married, e ele teve filhos com ela. and had children with this woman. E não apenas isso. Not only that, Quando a vida de um homem ela está sobre o altar, when a man's life is on the altar, quando essa pessoa ela caminha com Deus, and this person walks with God, quando essa pessoa ela busca a santidade when this person seeks holiness no seu relacionamento, in their relationship, no seu casamento, their marriage, entre os seus filhos, entre seus irmãos among their sons, daughters, or siblings, e entre a sua família, among his family, a próxima geração ela é abençoada. the next generation is going to be blessed. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nada de bom. Because the Bible says that God looked at the earth and saw nothing good. Mas se você prestar atenção calmamente nos versículos, But if you pay attention to these verses quando você começa a ler as genealogias, and you start reading about the timelines, você vai ver lá. genealogies, you are going to see Enoque gerou Matusalém, Enoch was a father to Methuselah. o seu filho deu à luz a um outro homem chamado Lameque, His son had another son, a son of himself called Lamech. ou seja, o filho de Enoque era uma bênção. So Enoch's son was a blessing. E o filho dele também era uma bênção. And his son, for instance, was also a blessing, Ou seja, o seu bisneto também era uma bênção. which means that his great-grandson was a blessing as E well. o filho desse bisneto And the son of this grandson foi um homem que Deus tanto se alegrou. was a man that brought so much choice to, Porque Deus to the chamou Lord's ele e a Lord sua família. that he called him and his life. E disse assim, his family, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. and said, I'm going to send flood waters to earth Porque eu não aguento mais os pecados dos homens. because I can't stand man's sin anymore. Eles já chegaram até a mim. They have reached me. Uma geração A generation de um homem que andou com Deus. of a man that walked with God. Os filhos também são abençoados. His children are also blessed. O maior legado que você pode deixar para alguém nessa noite The greatest legacy that you can leave to another person não here são as tonight palavras. are not words, Porque daqui a alguns minutos você vai esquecer tudo que eu falei. because in minutes you are going to forget everything I said here. Os psicólogos dizem que depois de 72 horas, Psychology says that it takes only 72 hours o seu cérebro vai esquecer cerca de 90% das coisas que eu falei. for your brain to forget about 90% of everything I said here. Mas se existe uma coisa que jamais as pessoas vão esquecer, But if there is a thing that people will never forget, é o exemplo que você tem a deixar. is their example that you're going to give, É o seu legado. the legacy you're going to leave. É por isso que você precisa ser marcado pelas marcas de Cristo. That's why you need to bear the marks of Jesus Christ. Mas a vida está difícil. But A vida está difícil. life is difficult. Eu preciso viver com essa traição, I need to live and stand this betray, com essa aliança que foi quebrada, about this covenant that was broken, com essa amizade que eu perdi. this friendship that I lost. Eu não sei mais o que fazer. I don't know what to do anymore. Entenda uma coisa. Understand something. Jesus Cristo, quando ressurgiu dos mortos, ele ressurgiu com as suas marcas. Christ, when we rose from the dead, he rose with your marks. Tomé falou, eu só acredito que você é Cristo se eu ver as suas marcas. And Thomas said, I only believe that you are Christ if you show me your marks. Porque Your as scars. marcas de Cristo diziam muito quem ele era. Because Christ's preparation said a lot about who he was. As marcas da sua vida também dizem muito a seu respeito, meu irmão. Your scars, your marks also say a lot about you, brother and sister. Aqueles que mergulham do mar da aflição, The ones that go deeper into the sea of affliction. do desgosto, Resentness, no. Disappointment. são capazes de trazer lá do fundo pérolas preciosas. Are able to bring from the bottle these precious pearls. É por isso que você precisa olhar para a sua vida nessa noite That's why you need to examine your life tonight e entender que é melhor você continuar caminhando com Cristo nesse mundo. and understand that it's better for you to continue walking with God Mesmo in que this seja world. devagar, não tem problema. Even if it's very slowly, that's not a problem. Não é a velocidade da jornada, mas sim o caminhar. It's not about the speed of the journey, but but keep walking that As matters. pessoas elas acreditam que já existem caminhos
caminhos para a gente trilhar. People think that there are ways that are already prepared for us to E walk nós in. esquecemos que o nosso ir prepara o caminho. And we forget that our go prepares the way itself. Todos os dias Enoque ele caminhava com Deus. Every single day, Enoch walked with God. Ele andava com Deus. He walked side by side with Mesmo God. que o mundo estava perdido. Even if the world was lost. Mesmo que o relatório de Deus é que Even, porcaria vocês fizeram com a terra. even if God reads something like that, what have you done with the earth? O que vocês fizeram com a minha criação? No, I wasn't going to swear. What have you done with my creation? Não era para vocês terem feito isso. Yeah, you weren't supposed to do that. É como se Deus olhasse para a terra e dissesse, não era para ser assim. It's just like God looking at the earth and saying something like, E é it, como it na wasn't nossa supposed vida, to be e like na that. nossa vida não é diferente. And it's not different with our lives. Parece que existe um momento que a gente olha e fala, não era para ser assim. It seems that there is a moment that we look at those things Eu and we fiz think, tudo certinho. oh, it wasn't supposed to go like that. I Por did que everything está right. sendo assim? Why are things going like this? Mas e mesmo numa geração como aquela, But even though in this lost generation, Deus olhou para a terra e achou graça em Enoque. God looked at the earth and found grace into Enoch's heart. Porque se cada um caminhava com as suas próprias pernas, Because if others would walk by their own strength, Enoque preferiu caminhar com o Senhor. Enoch decided to walk with God. E caminhar com Deus significa andar em pensamentos com Deus. And walking with God means that you need to share thoughts and have thoughts about Him. Caminhar com Deus significa andar em atos de amor com o Senhor Jesus Cristo. It means walking in acts of love with Christ. Isso significa que o coração de Enoque estava o tempo todo com Deus. That means that Enoch's heart was all the time with God. Você pode estar aqui, livre nessa noite. You may be here free tonight, E a sua mente está lá no Netflix quando você chegar em casa. and your mind on Netflix thinking about when you arrive home. Você pode estar aqui sentado nessas cadeiras aqui nessa noite. You may be seated here on these chairs tonight, E a sua mente pode estar, como é que eu vou trabalhar amanhã com o dia chovendo? and your mind thinking about the way that you are going to arrive at your work with all the rain. Se existe uma coisa que homem nenhum pode aprisionar é a nossa mente. If there's something that no man can arrest or throw into prison is our mind. E é por isso que as nossas maiores prisões, elas estão aqui dentro. That's why our greatest and strongest prisons are inside our minds. Porque se Satanás quiser prender você aqui, Because if Satan wants to make you a prisoner here, assim como ele fez, plantando apenas uma semente da dúvida em Adão e Eva, just as he did when he sowed that seed of doubt in Eva's and Adam's heart, ele tem o controle sobre toda a sua vida. he would have the control of the whole life. Você vai viver uma vida com medo, You are going to live a life of fear, você vai viver uma vida com medo do passado, fear in the past, você vai ter ansiedade com o futuro, having anxiety about the future, porque você pensa que você é livre, mas na verdade você é preso. because you think you are free, but in reality you are a prisoner. Você é escravo. You are a slave. Mas essa noite quero te convidar a andar com Deus e ser livre de verdade. But tonight I want to invite you to walk with God and truly be free. Não é andar com vista como as pessoas do mundo andam, Not walking by sight as people from the earth, from this world, mas é andar pela fé, but walking by faith. coisa que o homem carnal não consegue entender. Something that carnal people cannot understand. Como nos tempos de Noé, As in Noah's time, as pessoas se casavam e davam-se em casamento. people got married and were given in marriage. Chamavam um dos descendentes de Enoque de louco, porque estava construindo uma arca. They called Enoch's offspring crazy because they were building the ark. Mas entende, a fé vai fazer você parecer ser louco. But pay attention. Your faith is going to make you sound like a crazy person. Até o dia que começar a chover de verdade. To the day that it will start raining again. Até o dia que a justiça de Deus começar a recair sobre os ombros das pessoas. And God's justice start to fall upon men's shoulders. E você vai conseguir olhar para trás e dizer, eu não estava doido. Then you will be able to look back and say, I was not A crazy. minha fé, ela guardou meu coração. My faith kept my heart safe. A minha fé, ela conseguiu manter a minha alma em paz. My faith was able to keep my mind and my soul in peace. Ainda que isso leve anos da sua vida. Maybe it will take years of your life. Porque não é fácil andar com Deus. Because it's not easy to walk with God. Porque você vê a maneira como o mundo ele é regido, ele anda. Because you watch the way that the world works, it just goes. E aí você olha para a sua vida e fala, cara, eu tô parado. It goes on, and then you look at your life and you say, I'm stuck here. Não vai para frente. It's not just progressing, it's just stuck. Mas que diacho é isso? And then you think, what is happening? O que
que foi que eu fiz na minha vida? What have I done with my life? Mano, não estou entendendo nada. I can't understand a single thing. Mas saiba de uma coisa. But remember this. A fé vai fazer você parecer ser louco. Faith will make you sound like a crazy person. Mas vai ser a única ferramenta que fará você andar com Deus todos os dias da sua vida. But it's the only tool you have to walk side by side with God every single day of your life. Gênesis capítulo 5, versos 23 e 24. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Deus ele achou tão graça na vida desse homem God was so rejoiced about this man's life que ele não experimentou a morte. that he didn't experience death. Deus olha para ele God looks at him, e para nós cristãos hoje do século 21, and for us Christians in the 2000th century, nós temos o privilégio de abrir a Bíblia em 21st Hebreus century. capítulo 11. we have the privilege to open the Bible and read Hebrews 11. E quando você começa a ler ali a galeria dos heróis da fé, And when you read the list of the heroes of faith, você vai ver o nome de um homem misterioso. you will find the name of this mysterious man. Ele não teve nenhum livro com seu nome na Bíblia. There was no book of the Bible dedicated to his name. A única coisa que nós temos dele é nome de família que gerou, que nasceu, e aí vai. The only thing that we have is the descendants and the offspring and the precursors, but nothing left. Mas como a gente se depara Mas- com a vida desse homem, And when we see this man's life, Deus resolveu tomar ele. the Para Lord si decided to took him for himself. Um homem que a terra não era digno das suas pisadas. The earth was not worthy of this man. Um homem que as Of this pessoas man's daquela footsteps. época A man that people from his time não merecia estar no meio deles. did not deserve to have around. Um homem que andava no lugar impuro, A man that used to walk in this unholy place, mas com vestes brancas. but with white clothes, Cercado de pessoas com lábios impuros. surrounded by people of impure lips. Ele ainda ensinava a graça de Deus. And he was teaching about the grace of the Lord. Não apenas as pessoas que estavam do seu lado, mas a sua família principalmente. Not only the people around him, but mostly his family. Se você quer ser uma bênção, If you want to be a blessing, ande com Deus. walk with God. Se você quer ser uma bênção para a sua família, If you want to be a blessing to your ande family, com Deus. walk with God. Se você quer ser uma bênção no seu trabalho, ande com Deus. If you want to be a blessing at your workplace, walk with Talvez God. você não tenha o exemplo de um pai maravilhoso. Maybe you didn't have the example of a wonderful father Talvez você não tenha o exemplo de uma mãe, exemplo para você. or a wonderful mother as an example to you. Mas você pode ser esse homem de exemplo. But you can be this example of a man. Você pode ser essa mulher de exemplo. You can be this example of a woman. Talvez na sua casa os seus pais eram bêbados. Maybe at your house your parents were drunk. As lembranças eram do seu pai batendo na sua mãe e a sua mãe respondendo para o seu pai. Your memories are your father beating your mom and your mom being aggressive to your dad. Mas através do seu relacionamento, do seu casamento, você pode ser um exemplo para a sua família. But through your relationship, your marriage, you can be an example to your family. Onde as pessoas possam olhar para vocês e entender da seguinte maneira. People will be able to look at you and understand this. Não porque um olha para o outro e diga assim, foi Deus que me deu. It's not because we are looking at each other and saying, oh, God gave it to me. Mas que as pessoas entendam, eles dois andam com Deus. But people understanding that, oh, these two, they walk with God. Não porque você tem todos os melhores currículos. Not because you have the best resume, Você se formou nas melhores faculdades. you got a degree in the best E university, você merece o maior salário que existe. or because you deserve the greatest salary of Porque all. você fez para isso. What have you done for that? Existem muitas pessoas que têm isso e ainda vivem na miséria. Many people, they have all these things and they are still miserable. Mas o segredo da prosperidade But the secret to be prospered é andar com Deus. is walking with God. E quando você anda com Deus, And when you walk with God, a Bíblia diz que Deus supre todas as suas necessidades, the Bible says that the Lord will provide every single need you have segundo a sua glória. according to his own grace, glory and glory. Esse é privilégio só de homem e de mulher que anda com Deus. That's a privilege for the people that walk with God, men and women that walk O with God. melhor only. exemplo que você pode deixar para os seus irmãos The best example you can leave to your siblings não é brigar com eles sempre, is not fighting with them all the não é time, bater, apesar que às vezes eles merecem. Né? not hitting them. Sometimes they deserve, but not this. Sabe que paciência é um negócio. Yeah, patience has a limit.
Mas o melhor exemplo que você pode deixar para eles é andar com Deus. But the best example you can leave for them is to walk with O God. melhor exemplo que você pode deixar no seu ministério The best example you can leave to your não é o ministry tanto de teologia que você conhece, is not the amount of theology you não é a have, quantidade de Bíblia que você já leu, or de vezes que você já number leu, of the number of times you read the Bible, ou de livros que você já leu, or the books you read, mas é exemplo que você pode deixar. but the example you can pass. São coisas que jamais serão apagadas da memória de uma pessoa. Things that will not ever be erased from a E person's só mind. assim o nome do Senhor Jesus Cristo ele será glorificado. And that's the only way that the name of the Lord Jesus will be glorified. É quando uma pessoa, um homem ou uma mulher decide não ser atual. When a person, a man or a woman, they decided not to be according to their own time. Porque se você quiser ser atual como esse mundo, Because if you want to be just like this world at this time, você vai ter que falar como o mundo fala. you will have to talk as the world do, Você vai ter que se vestir como o mundo veste. and dress as the world do. Você vai ter que assistir aquilo que o mundo assiste. Watch the things that the world watches, Você vai ser obrigado a ouvir o que o mundo ouve. and listen to what the world listens. E todo século And each century é marcado para a história de um homem e de uma mulher is marked by a woman's or man's life que decidiram não serem atuais, that decided not to be according to their time, mas que decidiram ser antigos, but to live according to the old times, de acordo com as Escrituras, according to the scriptures, de acordo com os exemplos de Cristo, according to examples of Christ, andando por fé, walking by faith, passo após passo pela fé. step after step through faith by E é por faith. isso que nessa noite eu quero convidar você a andar com Deus. That's why tonight I want to invite you to walk Você with já tentou God. de tantas maneiras. You have tried so many ways, so A many sua times. mente parece uma máquina de pensar e de agir. Your mind is like a machine, all worried about your Você behavior. pega uma caneta e consegue planejar tudo. You get this pen and you are able to plan everything. Mas hoje eu convido você a deixar tudo isso de lado. But tonight I invite you to leave all this behind. Pela primeira vez respirar, And for the first time, just breathe, relaxar, relax, ter calma be patient, e entregar tudo isso nas mãos do Senhor. and surrender all those things in Christ's E hands. se existe alguma coisa que você precisa correr atrás hoje à noite, Because if there's something that you need to pursue tonight, é correr atrás dos caminhos do Senhor. is pursue His ways. Correr atrás do caminho que Ele tem para você. Pursue the ways that He has for you. Ele não vai te abandonar. He's not going to forsake you, Assim como Ele não abandonou Enoque just as He did with Enoch. em todos os seus mais de 300 anos. In more than the 300 years of his E a life. Bíblia vai dizer que quando Deus olhou para ele, And when the Bible says that when when God looks at é him, como se ele olha para um lado, aqui tem Enoque, when you look at your side, there's Enoch, e aqui tem todo aquele mundo. and then the whole word is Aí ele at the vê side. Enoque, o mundo, Enoque, Then o he mundo. looks at the word and Enoch and the word, Enoch and the word, Bom, tem uma coisa estranha, eu vou tirar esse cara daqui, and then he says, "There's something wrong. I'm going to take porque this não é man from justo ele here viver dessa maneira. because it's not fair for him to live like that. Não é justo ele passar o que ele está passando. It's not good. It's not fair to him to go for the things that he's going through. Talvez você não seja transladado, Maybe you are not going to be taken away. talvez você não veja a morte, Maybe you are not going to experience death. mas Deus vai livrar você But the Lord is going to deliver de you muitas decepções, from many disappointments, de muitos tempos perdidos, many time that would be wasted, de muitos desgostos da sua vida. many disappointments and afflictions in your life. Quando você, em vez de andar com os homens, When instead of walking with men com as amizades que só te levam para lugar errado, and having these friendships that only would take you to the wrong com ways, pessoas que só te levam para trás, people that would only pull you behind. quando você voltar para o caminho certo When you go to the right path again e começar a caminhar and start walking bem devagar, very slowly, você não precisa correr, you don't need to você não run. precisa se desesperar, You don't need to get desperate. basta apenas você andar com Deus. You just need to walk with God. Começa com hoje, sábado. Start now, Saturday. Quando você dormir e acordar amanhã, caminha com Ele também no domingo. And when you wake up tomorrow, walk with Him again E vai on Sunday. fazendo isso todos os dias da sua vida. And you keep doing that every single day. E a palavra do Senhor ela nos diz Because the word of the Lord que says Ele vai endireitar os seus caminhos. that He's going to make your way Ele straight. vai abençoar onde que a planta do seu pé pisar. And He's going to bless every single place you step your E foot on. tudo que você fizer da sua vida, And everything you do in your life, Ele vai dar o primeiro passo. He's going to give the first step. Ele vai ser o primeiro a colocar a mão. He's going to be the first one to put Da his mesma hands. maneira que Ele fez tirando Enoque dessa terra. The same way He did taking Enoch out Ele of vai this fazer isso world. sobre a sua vida. He's going to do the same in your life. Ele vai tomar conta da sua He's vida. going to take care of your life. Então você não vai precisar se desesperar. So you don't need to get É desperate. por isso que você não precisa correr andando com Deus. That's why you don't need to run when you're walking with Só God. precisa andar. You just need to walk.
Porque o dia de amanhã Ele já tem preparado para você. because He has prepared the day of Os tomorrow for desejos you. do seu coração, And all the desires of your heart, os seus sonhos, your dreams, já estão todos preparados no dia de amanhã they para are você. all prepared in tomorrow for you. Isso já foi preparado antes do mundo ser criado. They were prepared before this world was created. A diferença de tanta decisão errada que você toma, The difference between all the bad decisions you todas take, as coisas erradas que você já fez hoje, all the wrong things you did tonight, acontece devido ao fato they happen because de você estar andando no caminho errado. you are walking the wrong way. E só existe um caminho certo para andar com Deus. And there's only a right way to walk E esse caminho with nessa God. noite é Jesus Cristo, And this path tonight is que é um Jesus caminho de Christ, verdade. the true way, O salmista vai dizer, aqueles que se abandonam de ti, the real way. The psalmist said that the ones that forsake you, caminho por caminhos de morte. they walk in ways of death. Mas aqueles Paths of que death. clamam ao nome do Senhor, But the ones that cry out the name of the Lord, o Senhor os levará a caminhos de vida the Lord will lead them to ways of justice, e de vida eterna. of life and life in abundance and eternal life. Mais de pelo menos 10.000 pessoas no mundo. More than 10,000 people in the world at least. Depois de 3.000 anos, os homens começaram a clamar a Deus. After more than 3,000 years, men started to cry out to God. Na verdade, um homem. Actually, one man. Esse homem começou a clamar. This man started to cry out. Enos começou a clamar por Deus. Enoch started to cry out to God. E depois nós temos Enoque andando com Deus. Later, we have Enoch walking with O God. seu filho começou a andar com Deus. And his son started to walk with God. O seu bisneto começou a andar com Deus. His great-grandson started to walk with God. Depois um outro homem que é neto do neto do neto, não sei como é que se fala Later, isso, another one that is a grandson também começou a andar com Deus. also started to walk with God. Uma família abençoada, A whole family blessed. uma amizade abençoada, A blessed friendship. um relacionamento abençoado, A blessed relationship. uma casa abençoada, A blessed home. um trabalho A abençoado, blessed work. estudos abençoados. Blessed studies. Sempre vai ocorrer They will always happen quando uma pessoa começar a andar com Deus. when a person starts walking with God. Amém? Amen. Que o meu e o seu desejo nessa noite seja andar com Deus. May our desire tonight be walking with E God. que esse seja o desejo do seu coração que você procure, mais do que todas as coisas. And may this be the greatest desire of all in your heart. Mais do que os homens procuram pelo ouro e pela prata. More than men seeking silver and gold. Mais do que a beleza de qualquer diamante. More intensely than the beauty of a diamond. Seja a presença de Deus sobre a sua vida. May the Lord's presence upon your life, Aonde quer que você esteja wherever you are e aonde quer que você vá. and wherever you go. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Bow your head and close your eyes. Pai, graças nós te damos por estar na sua presença, ó Deus. Graças nós te damos por poder louvar o seu nome, ó Deus, porque tu és bom, ó Pai. Senhor, toda geração ela é marcada por alguém que resolveu andar contigo, ó Deus. Pai, como nós andamos na rua, Pai, o relato é feio, é horrível, ó Deus. Pai, a podridão do pecado, a depravação do homem, ó Deus. Eu acho que o homem ele nem sabe o que ele é capaz de fazer, ó Deus. Pai, se não fosse o Espírito Santo que nos segurasse, ó Deus, que segurasse essa humanidade, ó Pai. Deus, nós não sabemos, nós não temos intenções, a nossa mente não consegue, ó Pai, nosso intelecto não consegue imaginar o que o homem ele é capaz de fazer, ó Deus. O que um filho é capaz de fazer com um pai, ó Pai, o que um pai é capaz de fazer com um filho, ó Deus. O que um homem é capaz de fazer com uma mulher e uma mulher com um homem, ó Deus. O que o irmão é capaz de fazer com outro irmão, ó Deus. Pai, os relatos da televisão, do jornal, da rádio, Pai, é apenas 1% do mal que existe no nosso coração, ó Deus. E sabe o que é mais interessante, Deus? Eu não sou diferente disso, ó Pai. A tua igreja ela não é diferente disso, ó Deus. Papai, se não fosse o Espírito Santo que nos toma pela nossa mão, ó Deus, que nos segura, que nos avisa, que nos alerta, que nos exorta todos os dias sobre o mal que está do nosso lado. Que Satanás, ele ruge como um leão, procurando alguém que ele possa tragar, ó Deus. Mas, Pai, que nós possamos seguir esse exemplo de Enoque, que é andar contigo, ó Deus. Todos os dias da nossa vida, ó Pai. E se o Senhor não nos levar daqui dessa terra, ó Deus, que nós possamos sentir o gosto que é de sentir a sua presença, ó Deus. De poder entender os milagres que o Senhor tem para nossas vidas, os mistérios, ó Pai. Os dons que o Senhor tem revelado a nós, ó Pai. Esse caminho, ó Deus, como o mel, ó Pai, que amarga a nossa boca, mas que faz um resultado tão grande no nosso organismo, ó Deus. Pai, que o Senhor continue segurando a sua igreja, ó Deus. Aqueles que estão andando por caminhos tortuosos que não vieram nessa noite, ó Pai. Pai, que o Senhor pegue lá na curva, ó Deus, e traga de volta, ó Deus.
Pai, se porventura alguém aqui nessa noite, ó Deus, está desencorajado, ó Pai, embora começou bem e hoje já está parando pelo caminho certo, ó Deus. Pai, eu creio que o Senhor é aquele que pode segurar pela mão e levar pelo colo, pelos ombros, ó Deus. Porque a sua palavra nos diz que o Senhor é o pastor perfeito e pega a ovelha pelos ombros e a leva. Ainda que o Senhor tenha que quebrar a pata da ovelha para que ela possa voltar e andar pelo caminho certo, ó Deus. A tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que fere, mas o Senhor é aquele que está na ferida, aquele que sara também, ó Deus. Pai, que o Senhor venha restaurar nossos sonhos, nossos projetos, ó Deus. O desejo do nosso coração, ó Pai. Que nessa noite nós possamos, ó Pai, andar contigo, ó Deus, e que o testemunho dessa noite, Pai, seja o testemunho de homens e mulheres que andaram contigo, ó Deus, que venha aqui na frente, que pegue esse microfone, ó Deus, e que contem bênçãos, ó Pai, mas não bênçãos porque elas fizeram isso, que elas fizeram aquilo, Pai, mas pelo aquilo que o Senhor fez, ó Deus. Seja o testemunho vivo, ó Pai, testemunhos que ardem como fogo, ó Deus, de pessoas que andaram contigo, ó Deus, porque na galeria dos heróis da fé, ó Pai, ou do hall da fama dos heróis da fé, ó Deus, esses homens andaram contigo, ó Pai, e eles são até hoje lembrados, ó Deus. Livros são escritos sobre eles, ó Pai, mensagens são pregadas como nessa noite sobre eles, ó Deus. Então, que o exemplo que a sua igreja possa deixar para o dia de amanhã, Pai, é o testemunho de andar contigo, ó Deus. Ainda que seja para as prisões, ainda que seja para a forca, para ser queimado, ó Deus. Pai, que o Senhor faça de nós uma oferta viva, Pai, agradável a Ti, ó Deus, a um incenso suave às suas narinas, ó Deus. Porque o Senhor, quando olhou a terra, Deus, e a terra fedia podridão, ó Pai, por causa do pecado, Deus. Mas o perfume de Enoque exalava as suas narinas e o Senhor se agradou dele, ó Deus. Que seja esse, Pai, o nosso perfume, ó Deus. Que seja essa a nossa essência nessa noite, ó Pai, de homens e mulheres que caminham contigo, ó Deus. Eu oro no nome de Jesus Cristo e te agradeço, ó Pai. Amém e amém. Vamos aos anúncios? So let's go to the announcements.